E o meio-campista Alex Santana ganhou nova chance no Corinthians com o treinador Fernando Diniz. Paredão Hugo Souza escancarou as respostas inacreditáveis que a CBF vem dando ao Corinthians e o treinador Fernando Diniz mandou recado aos expulsos no derby, André e também Mateuzinho. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o recado que o treinador Fernando Diniz mandou para os dois expulsos no derby, o André e também o Mateuzinho. O Timão ficou no 0-0 com o arquirrival na Neoquímica Arena na noite do domingo 12 de abril, jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que chegou ao 8º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro e estamos muito próximos ao Z4 da competição. Uma partida difícil contra o arquirrival, que os níveis de dificuldades foram potencializados devido a duas expulsões. Primeiramente, o Corinthians teve o André expulso ainda no primeiro tempo, um gesto obsceno, e no segundo tempo o Mateuzinho acabou se descontrolando e também acabou sendo expulso. Na entrevista coletiva, o Fernando Diniz comentou sobre essas expulsões e acabou mandando um recado a ambos os jogadores. Vamos lá para as palavras do Diniz. O psicológico é algo a ser trabalhado em todos os times. Foi desvio de um comportamento que não é padrão. Acredito que não vai mais acontecer. Não é um gesto que acontece com frequência. Os jogadores já sabem, sentiram o baque de ser expulso. André e Mateuzinho. Isso é uma questão muito factual, fácil de ter um tipo de instrução. Esse tipo de expulsão eu acho que não acontece mais por aqui. Então, o Fernando Diniz citou o fator psicológico da questão do controle e, claro, absolutamente que ele deverá conversar com ambos os atletas mediante ao que as expulsões deles acabaram causando. E, claro, ficar com 2 jogadores a menos em um clássico é muito arriscado. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte. Primeiramente, a questão do André, ela acabou sendo interpretada de várias formas. Exemplo, eu, particularmente, eu não comparo como idênticos os lances do Alan, que aconteceu contra o Fluminense, e do André. O André, na minha visão, ele desistiu de fazer o gesto, só que aí não dava mais tempo. Ele acabou iniciando o gesto e lembrou na hora e acabou sendo expulso. Irresponsabilidade. Na questão do Mateuzinho, irresponsabilidade total. O Mateuzinho já tendo o cartão amarelo, dá um soco e empurra o adversário. Então foram 2 expulsões que poderiam terem efeitos terríveis para o Corinthians. Por exemplo, se os caras tivessem se aproveitado de estarem com 2 jogadores a mais, eu vou falar para vocês um resumão. Para mim, se é o Corinthians com 2 jogadores a mais, nós teríamos amassado eles. 3, 4, 5-0. Seguramos o empate. Foi heróico, mas não podem acontecer essas expulsões. Em hipótese alguma, ainda mais em um jogo tão importante como esse, o Corinthians necessitando vencer. Enfim, eu acredito que o recado do Diniz é um forte recado. Ele cita o fator psicológico, ele vai conversar com os jogadores e se não resolver, de repente acontecer de novo, quando ele fala, acredito que não vai mais acontecer, ele confia que a conversa que ele terá entrará até o psicólogo Fernando Diniz, vai resolver as coisas. Se não resolver, aí, sinceramente, não sei o que pode acontecer. Mas o Diniz deixou bem claro, mandou um forte recado. Isso não vai acontecer mais enquanto pelo menos ele estiver no clube. E agora vamos falar sobre o forte protesto do Paredão Hugo Souza, que escancara mais uma vez as respostas inacreditáveis que a CBF vem dando ao nosso Corinthians. O Timão empatou com o arquirrival. Tivemos 2 jogadores expulsos. Não vou aqui dizer que as expulsões foram injustas e tudo mais, do árbitro Flávio Rodrigues, que foi até o VAR.
Mas uma coisa eu posso falar aqui para vocês: arbitragem assintosa, inversão total de critérios e deixou de expulsar pelo menos um jogador do rival. Para mim, o Flaco Lopes, em diversos momentos, ele mereceu ser expulso, principalmente quando ele dá uma cotovelada no rosto do Breno Bidon, já no segundo tempo da partida. Enfim, não foi expulso. Após a partida, o paredão Hugo Souza reclamou totalmente da arbitragem, escancarando as respostas que a CBF vem dando ao Corinthians. Palavras do Hugo Souza: já está saturado. Toda vez a gente vem e fala de arbitragem. Eu acho que hoje o árbitro foi muito importante dentro do jogo. Ficou claro que ele apitou para uma equipe só, mas a gente lutou pra caramba, se entregou. Então o Hugo Souza escancarou que o árbitro Flávio Rodrigues realmente uma inversão total de critérios e escancara as respostas da CBF. Lembrando que após o jogo contra a equipe do Flamengo, que aconteceu no dia 22 de março, o Marcelo Paz foi a público reclamar do árbitro Rodrigo Pereira de Lima e revelou que havia tido uma conversa em off com a CBF para não reclamar publicamente. E aí qual foi a resposta da CBF? Colocou o Rodrigo José Pereira de Lima. E aí o Marcelo Paz foi a público, reclamou. E qual foi a resposta da CBF? Colocar o árbitro Flávio Rodrigues, que também já tem um histórico de nos prejudicar. Então, as respostas da CBF ao Corinthians são inacreditáveis. Quanto mais o Corinthians reclama da CBF, quanto mais o Corinthians protesta e aguarda uma resposta à altura da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF vai lá e demonstra que não está nem aí para Marcelo Paz e muito menos para Osmar Stabile. É inacreditável a fraqueza que a diretoria do Corinthians tem na CBF. Eu não estou falando aqui que o Corinthians tinha que ter forças para ser beneficiado, como por exemplo o Varmeiras é. Mas o que eu falo para vocês é que tudo tem que ser justo, tem que ser igual. E o que o Flávio Rodrigues fez, o que era falta para eles, não era para nós. E para mim, sinceramente, o Flaco Lopes era para ter sido expulso. A minha opinião quanto a essas palavras do paredão Hugo Souza é a seguinte: é inacreditável o que a CBF faz com o Corinthians. É inacreditável a fraqueza que a diretoria do Corinthians tem na CBF. Primeiramente, nós somos prejudicados várias vezes já no Campeonato Brasileiro e já não estou falando somente desse ano, não. São vários anos que nós estamos sendo prejudicados. O árbitro Rodrigo Pereira de Lima mesmo é um que sempre prejudica o Corinthians. O que a CBF faz? Vai lá e coloca ele para apitar nossos jogos. No jogo contra o Flamengo mesmo, depois que ele expulsou um jogador do Flamengo, ele acabou com o jogo e não deu um pênalti claríssimo para nós. E aí o Marcelo Paz vai a público, revela que reclamou em off, a CBF não deu resposta nenhuma da reclamação do Corinthians, aí o Corinthians reclama em público, a CBF não deu resposta nenhuma. Eu já vi várias vezes o Flamengo e o Palmeiras reclamar da arbitragem e assim que acabar o jogo a CBF já anunciar o afastamento, a punição a árbitros que prejudicaram essas equipes. E aí quando é o Corinthians, porque eu não tô falando das expulsões do Mateuzinho e do André não. Sinceramente, mereceram mesmo serem expulsos. O que eu estou falando é que no mínimo o Flaco Lopes também merecia a expulsão. Por gesto, porque ele não tinha que imitar o gesto que foi feito pelo André. Então quer dizer então que para mim contar para alguém que o outro deu um soco na cara, eu vou repetir o gesto, vou dar um soco na cara de alguém? Agora, a cotovelada que o Flaco Lopes deu no Bidon é inacreditável que no mínimo o VAR não chamou. Então, a sensação que eu tenho que tratar como supostamente, para não acusar ninguém, supostamente alguém está mal intencionado. Não podem as coisas continuar assim. E a CBF, o que faz com o Corinthians? Essas são as respostas inacreditáveis. Quanto mais o Corinthians reclama, mais a CBF encontra uma forma do Corinthians continuar sendo prejudicado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço. Fernando Diniz
já tem seu primeiro reforço no Corinthians, é isso mesmo. Eu estou falando do meio-campista, o volante Alex Santana, que ganhará uma nova chance com o novo treinador do Corinthians. A chegada do Fernando Diniz ao Corinthians acabou se tornando uma esperança para o meio-campista Alex Santana. Alex Santana, que chegou ao Corinthians em 2024, vindo junto à equipe do Atlético Paranaense, teve um bom início no timão, principalmente pela sua imposição física, depois foi perdendo espaços, principalmente após a chegada do Dorival. No ano passado ele foi emprestado para a equipe do Grêmio, acabou não ficando por lá, retornou ao Corinthians para o início dessa temporada e foi comunicado que ele não seria aproveitado pelo Dorival. Passou a treinar de forma separada desde o início de janeiro e assim seguiu até o dia 13 de abril, porque temos informações que o Alex Santana foi reintegrado e a partir da segunda-feira, 13 de abril, voltará a treinar com o grupo, destacando que na entrevista coletiva de apresentação do Fernando Diniz, ele foi perguntado sobre o Alex Santana e revelou que iria procurar entender os principais motivos do Alex Santana estar treinando separado. Ele revelou que conhece o Alex Santana, já trabalhou com um atleta, então queria procurar entender para buscar dar uma nova chance para o jogador. E essa nova chance veio. O Alex Santana ganhará chances com o Fernando Diniz. Sendo assim, o Alex Santana, que não atua há mais de 6 meses e que não veste a camisa do Timão há quase um ano, podemos colocá-lo como primeiro reforço do Fernando Diniz no Corinthians. Um jogador que, como eu disse, há praticamente um ano não joga pelo Timão, ganhará novas oportunidades com o Fernando Diniz. Claro, o Alex Santana vai ter que passar por um período de aprimoramento físico, por mais que ele estava treinando. É diferente, por exemplo, os treinos com os companheiros, mas o Alex Santana terá chance novamente com o Diniz no timão, voltando a treinar a partir da segunda-feira, dia 13. A minha opinião, quanto ao Alex Santana ganhar chances novamente no timão com o Diniz é a seguinte. Primeiramente, primeiro reforço do Diniz. Posso falar para vocês que o Alex Santana é o primeiro reforço do Diniz. Não é nenhum jogador que vem de fora, mas é um atleta que não estava no time desde o ano passado. Então, acaba se juntando, se torna um reforço, uma opção a mais para o Diniz. Sinceramente, o Diniz está correto. Eu até comentei com vocês, se o Alex Santana tivesse feito algo extracampo muito grave, que é o que muitos estavam dizendo, o Corinthians teria encontrado uma forma de rescindir o contrato dele, até de repente por justa causa. Se ele fez alguma coisa extracampo que irritou o Dorival, agora com o Diniz é outra coisa. O Diniz teve uma conversa com o Alex Santana e eu também recebi informações de bastidor que o Diniz também conversou com as principais lideranças do grupo. Então o Alex Santana está voltando com o respaldo de todos e volta a dizer, Alex Santana é o primeiro reforço do Diniz. Primeiro reforço do Diniz no Corinthians está confirmado. Para mim, sinceramente, o Diniz acerta em fazer isso. Para mim, o Alex Santana ele tem condições de ter um desempenho melhor do que muitos jogadores que hoje estão na posição e que receberam muitas oportunidades com o Dorival Júnior. Então, para mim, sinceramente, o Diniz está certo. E outra, estamos falando de um jogador que o Corinthians investiu alto por ele. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians ainda tem uma dívida junto ao Atlético Paranaense de praticamente 13 milhões pela compra do Alex Santana. Então, o mínimo que o Corinthians tem que fazer é valorizar o atleta. O Alex Santana treinando separado só vai se desvalorizando. E a dívida continua, vai chegar um momento que o Corinthians vai ter que pagar. Então, sinceramente, acertada a decisão do Fernando Diniz pelo fato de reintegrar o Alex Santana e agora é com ele, agora é com o Alex Santana. Vai ter que lutar, batalhar, brigar por espaço novamente junto à equipe. Vou ser sincero com vocês, a partir do momento que o Alex Santana conseguir ter a questão física, por mais que ele estivesse treinando, é diferente do que fazer o treino com os companheiros, eu acredito que ele vai demorar aí alguns dias para recuperar a questão física ideal, mas sinceramente eu acho que
o quanto antes possível ele terá oportunidades com o Diniz, que já conhece o jogador e gosta do Alex Santana. Então eu particularmente considero muito positiva essa chance que o Fernando Diniz vai dar ao Alex Santana e tomara que ele saiba aproveitar essa chance e se torne um jogador importante para o nosso Corinthians. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. O que vocês acharam do recado do Fernando Diniz para o André e também o Mateuzinho, jogadores expulsos no derby. E quanto a essa chance que o Fernando Diniz vai dar ao Alex Santana, será que ele vai realmente aproveitar? E vocês concordam que o Alex Santana, de uma certa forma, acabou se tornando o primeiro reforço do Fernando Diniz no timão? E a reclamação do paredão Hugo Souza? Vocês concordam comigo que realmente escancara a falta de respostas da CBF ao Corinthians? Na verdade, a CBF sempre responde de uma certa forma que o Timão continua sendo prejudicado. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!